Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Amém? Já abriram? Você que abriu a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, olha aqui para o pastor para você entender. Eu quero fazer essa breve introdução para melhorar o seu entendimento. Aqui, no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 14, que é o texto que nós vamos ler e aprender aqui hoje, o apóstolo Paulo, ele vai relatar sobre os componentes abençoadores da armadura de Deus. Esse é o tema dessa mensagem. Os componentes abençoadores da armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve o livro, a carta, a epístola de Efésios, ele está em prisão na cidade de Roma. Ele é prisioneiro em Roma. E alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, eles alegam que o apóstolo Paulo, ele estava em uma prisão domiciliar na cidade de Roma, que era, na oportunidade, a capital do Império Romano. Então, ele tinha essa condição. Ele era um prisioneiro e estava em uma prisão domiciliar. E ele estava preso por causa do evangelho, da pregação do evangelho. Ele estava preso inocentemente. E esses estudiosos, esses teólogos, eles alegam que por Paulo estar em uma prisão domiciliar, sempre então, na frente da sua casa, tinha ali um soldado romano fazendo guarda, para que o prisioneiro não viesse escapar. Entende? Então tinha uma guarda romana ali, um soldado romano ali. E o apóstolo Paulo, então, observando aquele soldado praticamente todos os dias, ele, observando a armadura daquele soldado, ele começa a descrever os componentes daquela armadura, fazendo uma figura de linguagem para posicionar os crentes, os cristãos, em sua batalha espiritual. Então ele pega o exemplo de uma armadura do soldado romano, muito comum em sua época, lembrando que o apóstolo Paulo estava em Roma, diante do Império Romano. Então, mesmo que essa história que os teólogos, os estudiosos, eles falam, não seja na sua totalidade verdadeiro, mas o fato é que o apóstolo Paulo sempre estava diante de um soldado romano. Ele vivia dentro do Império Romano, na capital do Império. Então, era muito comum visualizar um soldado romano ali. Concorda comigo? Então, ele pega esse exemplo, como eu disse, para posicionar o cristão, o crente, na sua batalha espiritual. E ele começa, então, a descrever ali os componentes daquela armadura como armas espirituais para a nossa vida. Amém? E eu vou começar aqui, então, a meditar com você
nesses componentes da armadura, nessa figura de linguagem, que o apóstolo Paulo pega como exemplo o soldado romano, e ele vai relatando aqui esses componentes. E nós vamos procurar entender aqui o significado de cada um deles, dentro da visão pelo qual o apóstolo Paulo queria transmitir para a igreja na sua época, como também para nós, porque o que ele ensina aqui também é muito, digamos, atual para os nossos dias. Serve muito para nós também. Amém? Então eu quero começar a ler com você o verso 14. Eu vou ler do verso 14 até o verso 17. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa essa figura de linguagem, usando o exemplo da armadura de um soldado romano, e ele vai dividir essa armadura em 6 partes. E nós vamos procurar aqui entender e aprender o significado desses componentes. Amém? Então vamos lá. Vamos ler aqui, vamos começar aqui o verso 14. O verso 14, ele começa ensinando assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amém? Então, igreja, olha aqui para o pastor, por gentileza. Vamos aprender isso aqui. Eu quero destacar, primeiramente, o início desse verso. O apóstolo diz assim, ó: estai, pois, firmes. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala, estai, pois, firmes. O apóstolo Paulo está aqui fazendo um apelo à perseverança do cristão, à perseverança do crente. O soldado na guerra, o soldado na batalha, ele precisa ser perseverante. Ele precisa ser firme. Porque se ele não for firme, se ele não for perseverante na batalha, certamente ele vai ser vencido. Não é verdade? O soldado na batalha, ele tem que ter uma firmeza duradoura. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, ó, estais, pois, firmes, ele está falando de uma perseverança duradoura na fé, na batalha. O soldado de Deus, o cristão, o crente verdadeiro, ele não pode ser uma pessoa que desanima fácil, que desiste fácil, que aceita ser vencido. Ele não pode ser assim. Ele precisa ser firme. Ele precisa ser perseverante. Ele precisa ter uma perseverança duradoura. Não é aquela perseverança só de algumas horas, não. Não é aquela perseverança só por um dia. Não é aquela perseverança só por uma semana, um mês. Tem pessoas que é assim na presença de Deus. Ela é firme por algum momento. Ela é firme temporariamente. Ela persevera, mas ela não persevera sempre. Ela está sempre recuando, sempre desistindo. Às vezes vem uma luta, o adversário, ele levanta uma luta, ele levanta uma situação, ele levanta uma tempestade, já é o suficiente
para parar aquela pessoa, para ela desistir, para ela não vir mais na igreja, para ela não querer mais buscar a Deus, para ela desanimar, para ela se abater. Então o apóstolo Paulo, ele está alertando para que nós não venhamos ser assim. Você, meu irmão, minha irmã, você não pode ser um soldado fraco na batalha. Você não pode ser um soldado desanimado na batalha. Você não pode ser um soldado que tenha uma perseverança sem duração. Você não pode ser assim. A sua perseverança, a sua firmeza tem que ser duradoura. É por isso que o apóstolo, eu repito, ele começa assim, ó: estai, pois, firmes. Nós precisamos dessa firmeza. Nós precisamos sermos perseverantes na batalha, pessoal. Você quer vencer? Você quer vencer o seu adversário? Você quer vencer situações difíceis na sua vida? Você precisa ser perseverante na sua fé. Não é perseverar só por alguns momentos, não. É persistir nesta perseverança. Então, o apóstolo aqui, ele está ensinando nesse sentido de firmeza. Ele faz, como eu disse para você, um apelo à perseverança duradoura do crente, do cristão, na batalha como um soldado de Cristo. Glória a Deus. E ele continua, ele começa então a relatar aqui o primeiro componente da armadura de Deus. E ele diz: cingindo-vos com a verdade. O que ele quer dizer com isso? Quando ele fala cingindo-vos com a verdade, isso faz referência, o cingir-se aqui faz referência ao cinto do soldado romano. O soldado romano, ele tinha um cinto, que ele usava aquele cinto para prender as suas vestes, para não deixar suas vestes soltas. Porque imagine você, o soldado tinha que ir para a batalha, ele tinha que ir para a guerra. Imagine ele com aquele vestido grande, tudo solto, lutando. Aquilo ia atrapalhar ele, não ia? Ia atrapalhar a sua agilidade, ia atrapalhar, ia favorecer o adversário. Então ele prendia as suas vestes com um cinto. E o apóstolo, ele pega esse exemplo e fala, ó: cingir-se com a verdade. O que significa isso? O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que nós não podemos, que o crente não pode, em hipótese alguma, ser uma pessoa falsa. Ele não pode viver uma vida de mentira. Ele não pode, em hipótese alguma, carregar com ele pecados escondidos, segredos sujos. O crente, o soldado de Cristo, ele tem que ser autêntico. Ele tem que ser verdadeiro. Ele precisa estar cingido com a verdade. Porque se a pessoa não estiver cingida da verdade, ela vai ser um alvo fácil para o adversário, para o maligno vencer ela. Porque ela vai ter pontas soltas na sua vida. O soldado de Cristo, ele não pode ter pontas soltas. Ele tem que ter uma vida autêntica, uma vida transparente.
uma vida honesta, uma vida estruturada na verdade. Amém, pessoal? Esse é o sentido do cingir-se com a verdade. Agora, ele continua dizendo aqui, ó, e vestindo-vos da couraça da justiça. O soldado romano, ele usava uma couraça no peito. Era um objeto de couro que ele usava para se proteger, para proteger os órgãos vitais. Aqui, o coração, o seu tórax. Ele usava, então, aquele objeto, aquela couraça. A couraça é da justiça. E o que o apóstolo Paulo ele quer dizer? Ele quer falar aqui, quando ele fala de se vestir com a couraça da justiça. Ele quer dizer que nós que somos crentes, que nós que somos soldados de Cristo, nós temos que ter uma vida reta. Nós temos que ter uma vida de retidão, uma vida pautada na justiça. Porque se nós tivéssemos uma vida reta, uma vida justa, essa justiça vai nos trazer proteção. Essa justiça vai trazer proteção para a nossa vida. Precisamos andar, viver com integridade. Precisamos viver uma vida verdadeiramente justa, reta aos olhos de Deus. Você quer vencer as batalhas espirituais que se levantam na sua vida? Você quer sobressair sobre o seu adversário? Você precisa cingir-se com a verdade. Você não pode viver uma vida falsa, uma vida dupla, ter pecados escondidos, segredos sujos. E você precisa usar a couraça da justiça, ter uma vida de retidão, uma vida reta aos olhos de Deus. Então ele prossegue aqui, o apóstolo prossegue ensinando esses componentes abençoadores da armadura de Deus. Ele diz aqui no verso 15 agora, vamos para o verso 15. Ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então o soldado romano, ele usava uma sandália de couro. Uma sandália que dava para ele uma mobilidade e uma segurança na hora da batalha. Na hora que ele precisava se locomover com agilidade. E o que o apóstolo quer ensinar com isso? Ele diz aqui, ó, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso aponta para uma determinação, pessoal, constante e corajosa de pregar o evangelho de Jesus. O verdadeiro soldado, o verdadeiro crente cristão, ele não tem vergonha, ele não se intimida de pregar o evangelho. Ele não tem vergonha, ele não se intimida, pelo contrário, ele age com coragem, ele tem uma coragem constante para falar as verdades do evangelho. Agora, por que evangelho da paz? Veja que o apóstolo fala aqui do evangelho da paz. Porque o evangelho é através do evangelho que a pessoa alcança paz com Deus. Então o evangelho traz a paz, estabelece a paz com Deus. Enquanto a pessoa ela estiver vivendo uma vida pecaminosa, enquanto a pessoa estiver
vivendo uma vida mundana, essa pessoa, ela não vai ter paz com Deus. Essa pessoa não vai ter paz. Somente o Evangelho é capaz de produzir, de estabelecer a paz com Deus. Então, o calçar aqui os pés com a preparação do Evangelho da Paz aponta para uma pregação constante e corajosa, aponta para a pessoa promover o Evangelho através da pregação. Então, o verdadeiro cristão, ele prega a palavra, ele fala de Jesus, ele não se intimida. O verdadeiro soldado, ele fala do Evangelho, ele prega. Nós temos observado hoje em dia as pessoas conversam, elas entram em diálogos a respeito de política, a respeito de futebol, a respeito de vários temas. Mas poucos são aqueles que falam de Jesus. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou de Deus, eu sou cristão, eu vou na igreja, mas ela não prega Jesus, ela não fala de Jesus, ela se intimida, ela tem vergonha, ela não fala para os colegas de trabalho, ela não fala na família, ela não fala na sua vizinhança, ela está sempre recuando. Não, o apóstolo faz um alerta aqui para nós, que nós precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, nós precisamos, com determinação constante e corajosa, promover a pregação do Evangelho, para poder levar a paz para aquelas pessoas, para que as pessoas elas venham poder ter paz com Deus. Então, pessoal, pregue o Evangelho, fale de Jesus, fala do amor de Cristo, fala da salvação em Cristo Jesus, pregue o Evangelho na sua casa, fale. Isso vai trazer para você essa capacidade, essa armadura de Deus. É um dos componentes da armadura de Deus, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo. E aqui no verso 16, vamos continuar? Verso 16 diz assim, ele continua, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então ele fala aqui a respeito do escudo. O soldado romano, ele tinha um escudo que o protegia também nas batalhas. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o escudo, o que ele quer dizer? Ele fala que o escudo da fé, ele utiliza esse termo, o escudo da fé. Isso significa que nós precisamos ter uma fé posicionada como o escudo. A nossa fé tem que ser uma fé posicionada como um componente de defesa. Para que serve o escudo? O escudo serve para se defender. Então nós precisamos defender as verdades do Evangelho, as verdades da palavra de Deus. Você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa ser um defensor das verdades do Evangelho. Nós vivemos em um tempo em que o engano tem crescido demais, em que a mentira está cada vez mais dominando esse mundo. E também dominando as questões religiosas. Você vê aí, nesse mundo, as seitas que produzem heresias, enganando multidões. Você vê coisas terríveis, ensinos de demônios. Nós precisamos
combater essas falsas doutrinas, essas heresias com coragem. O cristão, o soldado de Cristo, ele combate a mentira, ele combate as falsas doutrinas, ele combate os falsos ensinos com coragem. Ele não recua, porque ele tem o escudo da fé. Eu quero que você marque aqui, marque aí esse posicionamento da sua Bíblia, que nós vamos voltar aqui para dar continuidade ao nosso estudo aqui hoje. E eu quero ler um texto que está lá no livro de Judas, em cima aqui do sentido do escudo da fé. Passa para frente agora, quase no finalzinho da sua Bíblia, um livro antes de Apocalipse, vem a Epístola de Judas, e ele vai falar exatamente sobre esse tema de defender a fé, de defender, melhor dizendo, a verdade, de ser um defensor da fé cristã. Aqui em Judas, é uma epístola pequena, só tem um capítulo. Eu vou ler a partir do verso de número 3. E diz assim, diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós temos que batalhar, nós temos que aplicar a nossa fé em defesa das verdades do Evangelho. Verso 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, aos quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então veja que desde aquela época havia homens ímpios transmitindo falsos ensinos, ensinando falsamente, distorcendo a verdade da Bíblia, a verdade da salvação, negando a divindade de Jesus. Tudo isso nós observamos no nosso dia, no nosso tempo, está aí, muitas pessoas distorcendo a verdade do Evangelho, muitas pessoas trazendo falsos ensinos, transformando a graça de Deus em libertinagem. O que significa isso? Libertinagem, essa palavra significa o mau uso da liberdade. É aquele tipo de mensagem assim, Jesus te ama, você pode ficar no pecado, jamais você vai ser condenado por isso. O nosso Deus, ele é amor. Você pode continuar no erro. Deus vai te acolher dessa maneira que você está. Ele te ama. E aí você vê as igrejas hoje sendo montadas, igrejas gays, igrejas liberais. Hoje tem igreja de tudo. Ou não tem? Não tem? Será que esses movimentos não cresceram? Não se desenvolveram tanto? Aqui vai uma pergunta para a gente raciocinar e pensar. Será que toda essa heresia, esses falsos ensinos, essas falsas doutrinas não cresceram, não desenvolveram tanto, não ganharam tanta força como nós temos visto nos nossos dias? Será que isso não está acontecendo? Não aconteceu porque faltou os soldados de Cristo defenderem a fé? Será que não houve uma falta
uma falta de combate? Será que os cristãos da nossa geração, eles foram falhos? Porque aqui a Bíblia diz que o apóstolo Judas, ele exortava, ele batalhava na fé contra esses falsos ensinos. Ele defendia as verdades. Será que não tem faltado, às vezes, pessoas se posicionarem mais na sua fé para rebater isso, para falar a verdade, para ir contra, para combater? Será? Será que não estamos aceitando muito esses ensinos? O mundanismo dentro da igreja. Hoje tem crente que vai em carnaval. Estamos aí, há poucos meses aí, da festa junina. Quantos crentes não vão em festa junina? Estou falando alguma mentira? É comum. Está virando comum. Está ficando comum. Você vê, as pessoas estão se associando com o mundo. E essas pessoas estão dizendo que são cristãs. Não, está errado. Está faltando usar o escudo da fé. Combater essas mentiras, esses enganos com a verdade. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, eu vou desagradar muita gente. Se eu falar a verdade, sabe, eu vou ter prejuízo, eu vou perder muita coisa, meu irmão. Nós fomos chamados para promover a verdade. É só a verdade que liberta. É só a verdade que salva. Nós não podemos, em hipótese alguma, compactuar com a mentira, com o engano, com o mundanismo. Você vê igrejas hoje, igrejas que no passado foram sérias, hoje estão mundanas. Hoje estão trabalhando com o politicamente correto, porque não quer confronto. Porque o pastor não quer confronto, o pastor não quer ficar com meia dúzia de gente dentro da igreja. O que adianta ter uma multidão, e essa multidão ir para o inferno, pessoal? O que adianta? O que adianta ter uma multidão num lugar onde não se prega a verdade? É claro que nós queremos o maior número de almas para Jesus, mas nós não podemos sair da verdade de Cristo para agradar as multidões. Não. Nós temos que usar o escudo da fé para combater as heresias, os falsos ensinos. Nós temos que usar essa arma de defesa. Como diz aqui o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos batalhar pela fé. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós recebemos a revelação da verdade do evangelho, da verdade da salvação em Cristo Jesus. Nós recebemos essa fé e temos que batalhar nessa fé. Essa fé que promove a verdade, que promove a salvação. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Então, vamos voltar lá agora. Eu só quis trazer para você aqui esse texto, esse complemento da Epístola de Judas. Vou voltar agora aqui para o ensinamento dos componentes abençoadores da armadura de Deus. Nós paramos no verso 16, vamos para o verso 17 agora. E diz assim o apóstolo: tomai também o capacete da salvação. Veja que o soldado romano, ele usava um capacete. O capacete da salvação, pessoal, para a gente entender o que o apóstolo Paulo quer ensinar com isso,
É melhor nós lermos um texto que está no livro. Olha só, marca aí novamente, que nós vamos voltar aqui para Efésios 6. Vamos lá agora, passa um pouco para frente para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Esse verso aqui, ele dá um entendimento melhor sobre o capacete da salvação. 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler o verso 8. Aqui também o apóstolo Paulo, ensinando a igreja, ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete o quê? A esperança da salvação. Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala do componente da armadura de Deus, o capacete da salvação, ele está falando de uma esperança da salvação. Nós não podemos abrir mão da esperança da salvação. Nós não podemos abrir mão de uma consciência pautada na esperança da salvação. Gente, nós estamos aqui vivendo uma vida temporária. O nosso endereço original não é aqui. É o reino de Deus. Diga graças a Deus. Nós estamos aqui vivendo. Você vive o seu dia a dia, o seu cotidiano. Você trabalha, faz os seus afazeres, cuida da sua casa, enfim, faz as suas tarefas. Mas você não pode perder a esperança de um dia estar no reino de Deus com Cristo. Essa consciência, o capacete da salvação, tem que estar em você. Tem que estar na sua consciência, na sua mente. E por mais que você passe por momentos difíceis, por mais que você passe por fases ruins, por mais que você passe por momentos tempestuosos na sua vida, por mais que você enfrente problemas, lutas, adversidades, você ainda mantém a consciência, a esperança de reinar com Cristo. Essa esperança não pode sair, não pode abandonar a sua mente. Está entendendo? Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o capacete da salvação, ele quer trazer esse sentido para nós. Nós precisamos manter a esperança da salvação. Sabe o que eu tenho observado? Que muitos crentes hoje em dia, perderam a esperança da salvação. Quando eu comecei na igreja, um tempo atrás, as pessoas, elas se alegravam na esperança da salvação. Tinha até uma musiquinha que nós cantávamos na época assim, ó: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Era a esperança. E você via as pessoas cantar essa música, esse louvor, esse hino, com alegria. Hoje você fala de salvação do reino de Deus para as pessoas, elas se entristecem, porque estão apegadas a esse mundo. Estão apegadas ao mundanismo, ao materialismo, ao egoísmo. E as coisas de Deus ficaram em segundo plano na vida de muita gente. A esperança da salvação foi embora. Isso é um problema. Isso é algo terrível. Porque quando a pessoa tem esperança, e principalmente a esperança da salvação, o seu coração, por mais que ela esteja
num momento difícil, mas o seu coração mantém a alegria. Eu estou passando por isso, eu estou enfrentando essa luta, essa dificuldade, mas um dia eu vou estar com Cristo para sempre. Um dia eu vou reinar com Jesus para sempre. Hoje eu estou aqui, de repente, com poucos recursos, eu tenho pouco dinheiro, mal dá para pagar as minhas contas. Quando chega o dia da fatura do cartão, é uma dificuldade, é uma luta. Quando chega o dia de pagar isso, pagar o aluguel, pagar aquilo. Mas todas essas aflições são temporárias, são passageiras. Um dia eu vou estar na glória, na Nova Jerusalém, com o meu Deus, com o meu Rei, para sempre. A esperança da salvação. Isso, meu irmão, minha irmã, você não pode perder. É o capacete da salvação. Esse capacete tem que estar em você. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Agora, para a gente terminar aqui, pessoal. Tomai também o capacete da salvação. E último componente aqui. E a espada do Espírito. Observe que o Espírito, a palavra Espírito na sua Bíblia está com a letra maiúscula, significa a espada do Espírito Santo, que é o quê? A palavra de Deus. Então, o apóstolo aqui, ele compara a palavra de Deus com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com a espada do soldado romano. A espada, pessoal, ela é uma arma, se você observar, ela é uma arma que até pode ser uma arma de defesa, mas predominantemente a espada ela é uma arma de ataque. Como que o soldado romano ele utilizava esses componentes da sua armadura? O escudo ele usava para se defender, que é a fé, nós já falamos aqui. E a espada ele usava para quê? Para atacar. Era mais para atacar do que para se defender. Então nós temos que, nesse sentido, usar a palavra de Deus como arma poderosa para atacar, para resistir o nosso adversário. Quando o maligno tentar abater você, desanimar você, tentar fazer você recuar, tentar te entristecer, você precisa contra-atacar esse ataque usando o quê? A palavra de Deus. É por isso que é importante você buscar um conhecimento da palavra de Deus, para você poder ter na sua mão verdadeiramente a espada do Espírito. A espada do Espírito. Para que em momentos de batalha, em momentos de luta, em momentos de dificuldade, você também ter condições de atacar, não somente se defender, mas de atacar, de resistir, de enfrentar a situação usando a palavra de Deus, usando as verdades e o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que Davi, o salmista Davi, ele fala, inclusive está escrito, isso que eu vou falar para vocês está escrito no Salmo 119, Davi, ele falava assim, que ele guardava a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Então nós precisamos ter e buscar ter essa habilidade de manusear essa espada, de ter o conhecimento dessa espada. Você vê que o soldado romano, ele precisava
aprender, ele precisava ter desenvoltura com a espada. Ele precisava entender na batalha, entender do uso da espada. Ele precisava ter esse conhecimento. Havia treinamentos incessantes no exército romano. O exército romano era um exército poderosíssimo, porque eles treinavam muito. As táticas de guerra, as estratégias de guerra eram muito treinadas, constantemente ensaiadas, constantemente treinadas. Por isso, quando o soldado romano ele ia para a batalha, ele estava totalmente o quê? Preparado para aquilo. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele sabia exatamente a sua posição, a postura que ele tinha que ter, o momento de se defender, o momento de atacar. Ele sabia, ele tinha um conhecimento, porque era treinado exaustivamente no exército romano, os conceitos de guerra, os conceitos de estratégia. Por isso que eles conquistaram tanto. Por isso que foi um império que conquistou muito, e cresceu muito, porque tinha um exército poderoso, soldados que sabiam guerrear, soldados que sabiam usar bem os componentes da sua armadura, as estratégias da batalha. Então nós precisamos, gente, ser soldados que venham manusear bem a palavra de Deus. Você precisa ter essa sede de aprender, de se preparar, de ter conhecimento, para que você possa fazer posse da espada do Espírito. Isso vai ser importante na sua vida para você vencer situações, para você permanecer firme, para você permanecer com a sua fé bem posicionada. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Então, pessoal, aqui eu encerro esse ensinamento. Nós observamos aqui hoje o ensinamento dos componentes abençoadores da armadura de Deus, segundo o ensino do apóstolo Paulo, dentro de uma figura de linguagem da armadura do soldado romano. Eu acredito que, de alguma forma, essa mensagem, esse ensinamento, te ajudou e deixou você mais preparado para vencer as suas batalhas. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Vocês entenderam? Agora eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos nos envolver mais com Deus aqui? Vamos buscar o Senhor para que Ele possa abençoar sua vida?